A cada fase que a gestante avança, o corpo modifica. A gestação é uma fase marcada por mudanças físicas e psíquicas. Durante a gravidez, a mulher começa a produzir uma quantidade enorme de hormônios, como o beta-HCG, a progesterona e diversos outros, que vão interferir diretamente no seu corpo. O primeiro trimestre corresponde à primeira à 13ª semana. É a fase mais difícil para a mãe e o bebê. Enjoos matinais, cansaço, alterações de humor, seios sensíveis são um dos sintomas que correspondem ao primeiro trimestre da gravidez. O exercício físico, substituir os sutiãs por outros mais confortáveis. Consumir bebidas quentes e frutas secas são boas escolhas para atenuar esses sintomas durante esse estágio. O segundo trimestre ocorre da 14ª à 27ª semana. A barriga começa a crescer e as náuseas desaparecem. É a hora de a mãe passar a cuidar melhor da alimentação e evitar os excessos para não engordar. A partir do 4º mês, o alargamento da cintura é mais nítido e com isso surge a necessidade de começar a usar roupas mais confortáveis e soltas. É possível que a gestante engorde, em média, de 5 a 7 quilos, devido ao apetite que aumenta na mesma proporção em que o bebê cresce. A digestão fica mais lenta e pode ocorrer constipação e prisão de ventre. Por isso, é importante uma alimentação rica em grãos integrais e fibras. O terceiro trimestre, que acontece da 28ª à 40ª semana, marca a última fase da gestação. Nesse último estágio que antecede a chegada do bebê, a gestante pode sentir falta de ar provocada pela pressão do ventre desenvolvido sobre o diafragma. Outro fator é o crescimento do bebê, que também aperta a bexiga, podendo levar a perdas involuntárias de pequenas quantidades de urina ao tossir, correr, rir ou fazer algum esforço. Primeiro trimestre. Sangrar durante o início da gravidez é normal? A perda de sangue no início da gravidez ocorre em quase 20% das gestantes e pode sim ser normal, correspondente à nidação, que é a fixação do embrião dentro do útero. Porém, as patologias como a ameaça de abortamento devem ser descartadas. Meus sintomas de gravidez parecem ter desaparecido. Significa que posso ter tido um aborto? A intensidade dos sintomas como cansaço, tensão mamária, náuseas variam muito de mulher para mulher. Caso você note alguma anormalidade diante desses sintomas, procure o seu médico para ele fazer um exame que possa detectar se existe algum problema fora do comum. Como deve ser feita a alimentação? A alimentação da gestante deve ser equilibrada. Frutas, verduras, carnes, cereais e leite devem ser incluídos. O ideal é a gestante comer pouco e fazer de 4 a 6 refeições ao dia, bebendo bastante líquido, de 1 a 2 litros de água por dia. Evite massas, doces, bebidas gasosas e álcool. E observe o seu peso. O recomendado é 9 a 12 kg referentes ao IMC da gestante, que é considerado uma medida saudável para a mãe e o bebê. E nada de comer por dois. É possível sentir os movimentos do feto a partir do primeiro trimestre de gestação. Os movimentos do bebê nesse estágio ainda não são perceptíveis pela mãe. O bebê só pode ser sentido a partir da 18ª semana. Antes disso, o que a gestante sente são os movimentos peristálticos do intestino. Inchaço em grávidas é sempre sinal de que a pressão está alta? No final da gestação, o edema é bastante comum, devido à compressão da veia cava dentro do abdômen, e muitas vezes não significa que é problema de pressão alta. Sexo durante a gravidez faz mal para o bebê? A relação sexual pode ser bem-vinda para o casal, exceto em casos especiais, como o surgimento de sangramento ou contrações. Segundo trimestre. Já dá para saber o sexo do bebê e a data do parto? A data do parto pode ser calculada a partir da primeira data da última menstruação. Quanto ao sexo do bebê, por meio do exame de sangue a partir das 10 semanas, com ultrassom com 18 semanas é possível saber o sexo do bebê. Grávidas não podem fazer nenhum tratamento odontológico? Isso é mito. A gestante pode realizar um tratamento bucal normalmente, pois é nesse estágio de gravidez que há maior incidência de cáries e inflamação na gengiva. Caso for necessário realizar exames de raio-x, a gestante deve vestir um avental de chumbo para proteger o feto, e a anestesia deverá ser preferencialmente sem substância vasoconstrictora. A partir de quantas semanas é possível ouvir o coração do bebê? Os batimentos cardíacos são audíveis a partir da 5ª semana com o uso do ultrassom. Entre 12ª e 14ª semanas de gestação, é possível ouvir o coraçãozinho do bebê com outro equipamento, o sonar Doppler. Quantos quilos posso engordar? A gestante deve se preocupar com o ganho de peso durante o segundo trimestre. As futuras mamães não podem ultrapassar o seu IMC,
Índice de massa corpórea. Ela pode ter variações de peso para um pouco mais ou para menos conforme o seu IMC. O ideal seria engordar de 5 a 12 kg no máximo. Posso passar qualquer hidratante no corpo, ou precisa ser um tipo específico para gestantes? Alguns ativos de hidratantes comuns são proibidos na gravidez, como ureia em concentrações altas. Por essa razão, o melhor é optar por produtos exclusivos para gestantes. Mas saiba que mesmo eles podem causar alguma irritação. Posso fazer tratamento para varizes? As varizes que aparecem durante a gestação normalmente somem após o parto. O ideal para as gestantes que estão passando por esse problema é não optar por nenhum tratamento. Deixar as pernas levantadas por alguns minutos, evitar ficar muito parada em pé ou sentada, e fazer caminhadas podem amenizar os sintomas. Posso tingir o cabelo? Somente a partir do 4º mês de gestação. As tinturas, mesmo aquelas sem amônia na composição, e a rena, não devem ser usadas no primeiro trimestre da gravidez. Escova progressiva. Alisamentos também devem ser evitados durante toda a gestação. Como calculo a semana de gestação? Faça a contagem a partir do último dia da menstruação e considere que a gravidez tem 280 dias, ou 40 semanas. Mas, não misture o cálculo das semanas com o dos meses. Isso porque 4 semanas têm 28 dias, e não um mês. 3º trimestre. A ansiedade pode acelerar o parto ou fazer mal para o bebê. Independente do grau de ansiedade da mãe, ela não interfere no aceleramento da gestação. Em alguns casos, alguns médicos orientam o uso de medicamentos para controlar o equilíbrio emocional, pois você querendo ou não, essa ansiedade, apesar de não acelerar o parto, ela libera hormônios que passa para o bebê causando várias alterações. Estou muito inchada. Devo me preocupar? O inchaço é comum no final da gestação, mas se ele acontece de forma generalizada, procure o seu médico para diagnosticar se esse edema pode desencadear um problema grave, por exemplo, a doença hipertensiva que ocorre na gravidez. Tenho tido muitas dores nas costas. O que posso fazer para aliviá-las? A coluna vertebral é bastante sobrecarregada durante a gestação. Se as dores forem insuportáveis, pode-se ainda utilizar analgésicos. Alongamentos e massagens pode ser a salvação durante toda a gravidez. Até quantas semanas uma gestação pode ir? O tempo previsto é de 40 semanas. O envelhecimento da placenta pode comprometer tanto a circulação do sangue, como a troca de nutrientes entre o bebê e a mãe. Essa situação é arriscada para ambos. Porém, hoje em dia os estudos mostram que podemos aguardar em segurança até 41 semanas. Como sei que estou entrando em trabalho de parto? As contrações aumentam e duram em torno de 30 a 40 segundos cada uma. Ocorre em média de 3 contrações em 10 minutos. O rompimento da bolsa é o sinal que a mãe deve ir imediatamente para o hospital, pois ela pode estar entrando em trabalho de parto. Quando o bebê encaixa? A mulher não tem como saber. Somente um exame clínico e o toque vaginal é que são capazes de revelar se há ou não a dilatação. Gostou do vídeo? Deixe seu like, comente e se inscreva no canal Vida de Mãe, e aproveita para dar aquela força seguindo nosso Instagram e nossa página no Facebook. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.